Questão 4. Questão do Unimontes. Numa estrada retilínea, um ônibus viaja em MR1, movimento retilíneo uniforme. Então, aqui está o meu ônibus. Este ônibus viajou uma distância de... Nossa Senhora! Ele viajou uma distância de 1,8 quilômetros, 1,8 quilômetros, num tempo de 2 minutos. Legal. Um tempo de 2 minutos. Pronto. Simultaneamente, ou seja, acontecendo ao mesmo tempo, uma pessoa também viajando em MR1, ou seja, os dois já estão viajando em movimento retilíneo uniforme. A questão já facilitou para a gente, nos dando a segunda etapa, né? Que é a parte de classificação do movimento. Então, se eu sei que ele está viajando em movimento retilíneo uniforme, eu sei que neste corpo não vai existir aceleração tangencial, que vai fazer com que a velocidade seja constante. Essa velocidade aqui, ela vai ser constante o tempo todo. Tanto do ônibus, quanto de uma pessoa que estava viajando no mesmo sentido. Então, eu tenho uma pessoa também viajando no mesmo sentido, e esta pessoa, ela, na verdade, vai andar os mesmos 1,8 quilômetros, os mesmos 1,8 quilômetros aqui, 1,8 quilômetros, só que gastando um tempo de 30 minutos. Ou seja, eu já posso, só de bater o olho aqui, afirmar que a velocidade dessa pessoa vai ser menor que a do ônibus. Eu posso ainda falar que a velocidade dele, se o tempo que ele gastou foi 15 vezes maior, a velocidade dele vai ser 15 vezes menor do que a velocidade do ônibus, tá? Então, a velocidade desse carinha aqui, ela também vai ser constante e eu vou chamar de VP, velocidade da pessoa. O outro do ônibus eu chamei só de V, uma velocidade diferente. Legal. Baseando-se nos dados anteriores, pode-se afirmar que o módulo da velocidade da pessoa em relação ao motorista do ônibus é igual a quanto? Olha o cuidado que a gente tem que ter com essa questão. Essa questão está falando qual é a velocidade da pessoa em relação ao ônibus. Só que as distâncias que eles deram foi a variação da distância em relação a um ponto fixo na estrada. Então, as velocidades que a gente vai encontrar dessas pessoas são, inicialmente, a velocidade em relação à estrada, e não em relação ao outro. Então, quando a gente for calcular aqui, ó, primeiro, eu sei que esses movimentos, tanto de um quanto do outro, são movimentos uniformes, né? Ainda retilíneo uniforme. E aí, nós vamos para o nosso terceira etapa, que é a construção gráfica, tá? Eu vou montar um gráfico aqui, que vai servir tanto para a gente analisar o ônibus, quanto o movimento da pessoa. Qual o gráfico que eu vou fazer? Como sempre, um gráfico de velocidade, em função do tempo, tá? Como que vai ficar um gráfico de velocidade em função do tempo? Se eu sei que o eixo Y é a velocidade e a velocidade é constante,
tanto para o veículo quanto para o ônibus, o gráfico que representa o movimento uniforme é uma função constante, beleza? Que eu não sei qual é o valor, da velocidade do ônibus, que eu chamei de V. Simplesmente de V. E aí, eu sei duas coisas. O tempo, que foi de 2 minutos, mas a questão pediu a velocidade em metros por segundo. Então, o que eu tinha que fazer? Passar esse tempo para segundos. E 2 minutos é a mesma coisa que 120 segundos. O tempo, então, tem que ser dado em segundos, beleza? Da mesma forma que eu sei que a área do gráfico, que é a região compreendida entre a função e o eixo x, que vai formar este retângulo aqui para a gente, né? Essa área representa a distância que o ônibus percorreu. E a distância que o ônibus percorreu, ela foi de 1,8 quilômetros, que tem que ser colocado em metros, porque nas respostas, o que ele quer é uma velocidade em metros por segundo. Então, o gráfico é até bom, cara, assim, até nesse sentido. Ele não deixa que a gente vacile nas unidades de medidas aí quando a gente for trabalhar. Legal. Então, a terceira etapa para análise do movimento do ônibus já tá feita. Então, vamos primeiro fazer a análise do ônibus. Então, qual que é a velocidade do ônibus? Poxa, primeiro que nesses gráficos de função constante não tem nem como calcular a inclinação. Então, a única parte que eu vou calcular é a sua área. É cálculo de área. E que área que é essa? É um retângulo. Essa área vale 1.800 metros e o cálculo da área de um retângulo é base vezes altura, onde a base é o tempo, 120 segundos, e a altura é a velocidade do ônibus. Então, a velocidade do ônibus, ela vai ser 1.800 dividido por 120, tá? 1.800 dividido por 120, se eu não me engano, vai dar 15 metros por segundo. Fiz a conta de cabeça aí, gente. Se eu der uma vacilada na conta, me ajude aí, tá? Então, a velocidade desse ônibus, ela é de 15 metros por segundo. Mas a velocidade desse ônibus não é em relação à pessoa. Esse 15 metros por segundo que eu achei foi em relação ao asfalto, porque ele variou 1,8 quilômetros em relação a um ponto fixo no asfalto, tá bom? Legal. Vamos pensar na pessoa agora. O que muda? Muda que a velocidade eu não chamei de V, eu chamei de VP. A distância que o movimento continuou sendo uniforme do mesmo jeito, ele continuou percorrendo os 1.800 metros, assim como o ônibus, mas ele não percorreu essa distância em 120 segundos. Ele percorreu essa distância em 30 minutos. E 30 minutos é 30 vezes 60 segundos, que cada minuto tem 60 segundos, que vai ser igual a 1.800 segundos. Então, esse foi o tempo gasto pela pessoa. Então, se o tempo dele foi esse, aqui no cálculo da área, ela continua valendo 1.800, mas a base não é mais 120, a base vai ser quanto? 1.800. E aí eu tenho que a velocidade da pessoa, ela vai ser igual a 1.800 dividido por 1.800, 1 metro por segundo. Então, a velocidade da pessoa é igual a 1
metro por segundo em relação ao asfalto, ok? Mas a questão, ela não está pedindo a velocidade da pessoa em relação ao asfalto. Ela está pedindo a velocidade da pessoa em relação ao ônibus. Como é que eu vou fazer isso? Bom, o que é movimento? Variação da distância em função do tempo. Então, para eu verificar qual é o movimento que a pessoa está tendo em relação ao ônibus, eu tenho que verificar quanto de distância a pessoa está variando do ônibus em relação ao tempo. Se a gente imaginar que esses dois corpos saíram simultaneamente do mesmo local, ao passar um segundo, o ônibus vai ter andado quantos metros? O ônibus vai ter andado 15 metros. Imagina que ele saia da esquerda e vai para a direita. Ele deslocou para a direita 15 metros. E, simultaneamente a isso, vai ter uma pessoa que vai ter andado 1 metro nesse tempo de um segundo. Então, se a gente parar para observar, a distância que o ônibus variou da pessoa foi de 14 metros. Em quanto tempo? A cada 1 segundo. Então, a velocidade da pessoa em relação ao ônibus é de 14 metros por segundo, porque a distância da pessoa em relação ao ônibus está variando 14 metros a cada segundo. Beleza? Se você perguntar se a velocidade do ônibus em relação à pessoa também seria de 14 metros por segundo. Tá? Porque a distância entre eles está variando 14 metros a cada segundo.